Como medir a sua inteligência emocional? Ou seja, como saber se você é uma pessoa inteligente emocionalmente? Infelizmente, muitas pessoas não usam da inteligência emocional, ou seja, não desenvolvem essa capacidade porque elas acreditam que inteligência emocional não pode ser medida. Ou seja, não é possível da gente saber se será que eu tenho inteligência emocional, será que não? Elas acreditam que isso não é possível, até mesmo porque isso não é muito divulgado. Mas sim, é possível a gente entender se nós temos inteligência emocional, se nós desenvolvemos a inteligência emocional, se nós estamos ainda afiando a nossa inteligência emocional. Então, se você é uma pessoa que acredita que tem inteligência emocional desenvolvida, o que eu vou falar aqui também vai te ajudar, porque eu vou te trazer princípios para poder te ajudar a afiar a sua inteligência emocional. Mas agora, se você é uma pessoa que acredita que se você é uma pessoa que acredita que não tem inteligência emocional, o que eu vou compartilhar aqui com você também vai te ajudar para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional, tá certo? E claro, eu vou te mostrar aqui também como é que você vai medir para saber se você tem ou não tem inteligência emocional, tá certo? Bom, e se você não sabe o que é inteligência emocional, não se preocupe, porque eu vou te trazer todo esse conhecimento sobre o que é inteligência emocional, o que é emoção, como surgiu a inteligência emocional, como desenvolver a inteligência emocional e como medir a sua inteligência emocional. Então, vem comigo porque está começando agora mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Aqui no podcast Autocoragem, eu compartilho com você os princípios, as técnicas, as ferramentas para que você possa ter inteligência emocional na sua vida. E muito prazer, meu nome é Vitor Coach. E se você não sabe o que é autocoragem é a capacidade para você vencer os seus maiores medos. Independente de qual seja o medo que você tem, né? Sim, é capaz de você poder vencer ele. E aqui no podcast é o melhor lugar onde você pode estar para que você possa aprender sobre o seu medo, né? Vamos chamar isso daqui de uma pequena escola de medo, para poder te ajudar a vencer os seus medos, entender quais são eles, se é uma fobia, se é muito medo que você sente, e por aí vai. E como é que você faz para poder trabalhar esses medos que você sente para que eles não sejam tão grandes assim e não continuem impedindo você de ter os resultados que você quer ter na sua vida. Bom, então vamos lá. Para a gente poder falar sobre como medir a inteligência emocional, primeiro de tudo a gente precisa falar sobre a inteligência emocional em si. Mas antes da gente falar sobre inteligência emocional em si, por que não começarmos pelo básico, pelo fundamento básico? O que é uma emoção? Né? Que inclusive esse é o foco da inteligência emocional e esse é o foco também de por que a gente vai medir a inteligência emocional. Então, vamos começar pelo básico. O que seria uma emoção? Bom, muitas pessoas acreditam que emoção é aquilo que elas sentem. Ou seja, que é você se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que é uma emoção, as pessoas vão falar para você que emoção, muitas vezes, é aquilo que elas sentem. Ou seja, aquilo que eu estou sentindo. Então, se bater assim nela, ela está sentindo alguma coisa. Então, é uma emoção? Não, não exatamente, né? Porque se eu der um toque assim em você, você está sentindo o toque, né? Mas não necessariamente você está sentindo uma emoção naquele momento, certo? Então, o que seria emoção, então, se a emoção não é exatamente aquilo que a gente sente, especificamente? Bom, a emoção, para isso eu vou contar uma história para vocês, para ficar mais claro, para ficar mais nítido o que é, de fato, uma emoção. Imagine então que você, todos os dias de manhã, você tem o hábito de sair para poder fazer uma caminhada pela manhã, certo? Todos os dias você é uma pessoa que acorda cedo, gosta de fazer atividade física bem cedo para você ficar mais bem disposto ao longo do seu dia. Então você acorda, você troca de roupa, você calça o seu tênis, você pega o seu fone, você pega o seu celular, coloca uma música e sai para poder fazer a sua caminhada. Normalmente você faz 1 hora de caminhada, então Normalmente você anda pelo quarteirão ali do bairro onde você mora para você poder fazer a sua maravilhosa caminhada, ouvindo a sua música que você gosta. Ótimo. Só que quando você volta da sua caminhada, surge bem na sua frente um cachorro.
um cachorro da raça Pitbull, basicamente feroz, olhando para você com os olhos até brilhando, literalmente furioso na sua frente. Bom, o seu sentido visual já pegou a informação, certo? Ele já viu, já pegou aquela informação. A partir do momento em que o seu sentido visual pegou aquela informação, o seu cérebro registra aquela informação de cachorro pitbull feroz olhando para mim. O seu cérebro pegou essa informação que o seu sentido visual passou para ele, o seu cérebro já recruta o seu corpo inteiro, fisiologicamente falando, é claro, para uma série de micro e macro mudanças, ou seja, várias alterações vão acontecer no seu corpo fisiologicamente a partir do momento que o seu cérebro dá esse comando e ele recruta várias alterações e várias mudanças no seu corpo. Então, é muito provável que a sua pupila vai dilatar naquele momento, para que entre mais luz sobre o que está acontecendo naquela situação, para que fique mais claro, para que fique mais nítido aquilo que você está vendo. É muito provável que a sua boca vai secar. É bem provável. Bom, é muito provável também que as suas pernas podem ser que fiquem bambas, ou seja, e você também vai sentir alguns tremores no corpo. Isso é muito comum de acontecer também. Ou até mesmo sudorese, ou seja, suor excessivo naquele momento. Seja aqui no rosto, seja nas mãos também e na parte de cima aqui do seu corpo. Bom, o seu intestino vai parar de peristaltar, ou seja, é muito provável que o seu intestino pare de fazer aquele movimento que normalmente ele faz, né? Que inclusive muitas pessoas não têm consciência disso. Na verdade, todas essas alterações, algumas delas, a grande maioria delas, as pessoas não têm consciência que elas estão acontecendo quando elas estão sentindo uma emoção. Então todas essas alterações estão acontecendo no seu corpo. O seu batimento cardíaco ele está acelerado, ele está alterado. Realmente, ele está mais veloz, mais rápido, né? A sua pulsação sanguínea também. O sangue do seu corpo ele é redirecionado de partes do seu corpo que não são tão importantes para ser enviado para partes que são importantes, né? Como, por exemplo, grandes músculos, né? E, claro, o que é importante é o seu corpo que define, né? Então ele manda o sangue, ele é redirecionado de partes que não são tão importantes naquele momento para partes que são importantes, como por exemplo grandes músculos, se por acaso você precisar sair rápido daquele ambiente. Você também muda um estado onde você fica mais hipervigilante. O que seria hipervigilante? Você fica 100% focado naquele momento. Ou seja, você não vai dormir quando tem um cachorro do seu lado. Basicamente é isso. E várias outras alterações vão acontecer dentro de você, várias alterações fisiológicas vão acontecer dentro de você. E se você compreendeu toda essa orquestra fisiológica que eu acabei de compartilhar aqui com você, toda essa alteração e muito mais, você entendeu o que é uma emoção. A emoção é toda essa alteração que acontece no nosso corpo, né, na nossa fisiologia, que é liderado, que é recrutado pelo nosso querido cérebro. Então, o nosso cérebro, a nossa visão, ela recebe a informação de algo que é perigoso, ou que algo é ameaçador, ou o nosso sentido auditivo mesmo, né? No fato, os nossos sentidos recebem a informação, essa informação, ela vai para o nosso cérebro, o nosso cérebro registrou aquela informação, ele já dá o comando. Em milésimos de segundos, o nosso cérebro já dá o comando e o nosso corpo faz toda aquela alteração fisiológica realmente. E por que o nosso corpo faz isso? Toda essa alteração fisiológica? Para que a gente tome uma ação naquele momento. Então o que foi despertado em nós, no caso, o cão feroz, ele é um estímulo. Ou seja, ele é como um gatilho, a emoção foi despertada em nós. Só que a emoção ela foi despertada em nós e ela foi despertada justamente, acontece toda essa alteração fisiológica. Né? Toda essa mudança fisiológica que acontece em nós, isso é chamado de emoção. E o objetivo da emoção é fazer com que nós tomemos uma ação. Que no caso do medo, que é mais especificamente esse tipo de situação aí do cachorro feroz, mais especificamente, quando a gente sente medo, a gente tem dois comportamentos que normalmente a gente toma quando a gente está com medo. Pode ser que você tome um, ou pode ser que você tome outro. E essas duas ações são
luta ou fuga. Ou você vai lutar, no caso com o cachorro, ou você vai lutar, vai enfrentar aquele cachorro, mas eu não recomendo que você faça isso. Ou você vai fugir quando tem um cachorro feroz na sua frente, que é o mais recomendado. Apesar do cachorro ir correr atrás de você também, se é que realmente ele está tão feroz assim, né? Mas é melhor você fugir do que você lutar, porque com certeza se você lutar com um cachorro feroz, com certeza, né, é mais perigoso de você se machucar feio, realmente, do que se você fugir, ou seja, sair daquele ambiente. Mas, quando a gente fala de luta ou de fuga, a gente está falando especificamente ou de você enfrentar aquilo que você tem medo, ou simplesmente sair ali daquele ambiente, ou se afastar daquilo que você tem medo. Tá certo? E claro, não é todo dia que a gente encontra com um cachorro feroz bem na nossa frente, não. Na verdade, é bem raro disso acontecer. Mas a gente lida com emoções o tempo inteiro, né? Medo, tristeza, raiva e várias outras emoções. E essas emoções são despertadas, elas acontecem fisiologicamente e normalmente você toma uma ação quando essas emoções acontecem. Mas principalmente você luta ou você foge quando você sente a emoção do medo. Por quê? Porque é muito claro e muito específico quando a gente percebe o perigo, né? A gente percebe uma ameaça. Né? Os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles pegam essas informações que estão acontecendo no ambiente e aí a gente já automaticamente vai tomar uma ação. E aí vai acontecer toda essa alteração fisiológica no nosso corpo. A emoção, ela tem como objetivo fazer com que nós tomemos uma ação. E várias emoções que nós sentimos, né? Nós temos várias emoções, como por exemplo o medo, raiva, tristeza, alegria, felicidade, nojo e algumas emoções secundárias, como por exemplo a própria culpa, que pode variar de cultura para cultura. Então nem todo mundo sente culpa, tá certo? Mas agora, essas emoções que eu citei anteriormente, como raiva, medo, tristeza, essas emoções são consideradas emoções universais, ou seja, que praticamente todo mundo sente, a não ser pessoas que tenham algum problema psicológico específico, né, problemas psiquiátricos e por aí vai. Então esse tipo de pessoa, às vezes pode ser que ela não perceba tanto o perigo ou algo do tipo, ou pessoas também que têm demência, mais especificamente casos de Alzheimer, porque a pessoa não percebe o que é perigoso, o que é ameaçador para a vida dela, então ela precisa que alguém perceba esse perigo por ela, tá certo? Mas agora, então você entendeu o que é uma emoção, mas tem uma outra palavra que sempre anda de mãos dadas com a emoção. Eu acredito que elas são um casal, né? Marido e mulher, né? E muitas pessoas, elas né, confundem essas duas emoções. Então, elas confundem essas duas coisas, esses dois instintos, vamos dizer assim, que é a emoção e o sentimento. Emoção e sentimento são diferentes, não são necessariamente a mesma coisa. Só que um é muito importante para o outro, ou seja, os dois se completam. Apesar dos dois realmente terem papéis bastante importantes na nossa vida. Bom, eu falei então que a emoção é uma alteração fisiológica que acontece no nosso corpo e no nosso comportamento. Mas agora, o que seria então o sentimento? Bom, o sentimento ele é a interpretação da emoção. Então você sente uma emoção e aí se você percebe, né, se você tem consciência da sua emoção, se você percebe que você está suando, se você percebe que o seu coração está mais alterado, né, tá mais acelerado, se você percebe que sua boca está seca, se você percebe que você está suando muito, se você percebe que você tá com uma sensação muito ruim, se você percebe todas essas alterações fisiológicas no seu corpo, se você tem essa percepção, essa consciência, então pode ser que surja ali um sentimento. Então o sentimento ele nada mais é do que a consciência que nós temos de uma emoção. Então, se você percebe a emoção, se você tem consciência da emoção que você sente, então você está tendo um sentimento. E aí,
e aí pode ser que esse sentimento pode variar, claro, de emoção para emoção, tá certo? E a partir do momento em que você tem um sentimento, mais pode ser a sua capacidade, melhor vai ser a sua capacidade para lidar com a emoção. Porque se você tem consciência da emoção, significa que você já tem uma percepção sobre essa emoção. E aí, já que você tem consciência da emoção, você pode ver o que você pode fazer para poder lidar com aquela emoção, para você poder gerenciar aquela emoção, administrar aquela emoção que você está sentindo, que ação que você vai tomar a partir do momento que você sente aquela emoção. Tá certo? Mas agora, quando a gente está falando de... Então a diferença entre emoção e sentimento é que emoção ela vai se manifestar em você, né, muitas vezes automaticamente, e vão acontecer essas alterações fisiológicas no seu corpo. Agora o sentimento, ele é essa percepção que você tem sobre o que está acontecendo com você naquele momento, que a emoção foi manifestada em você, tá certo? Bom, muitas pessoas perguntam para mim também se é possível nós sermos capazes de controlar uma emoção. Inclusive, muitas pessoas falam que inteligência emocional é a capacidade de você controlar uma emoção. Será que essa afirmativa está correta? Então eu vou responder a essa pergunta agora. Bom, primeiramente, desculpa. Bom, primeiramente, como você provavelmente já percebeu que eu acabei de abordar com você, a emoção ela é algo automático, ou seja, essa alteração fisiológica que acontece no seu corpo, ela é basicamente automática. Se você se vê, se você se percebe em uma situação de perigo ou de ameaça, a emoção do medo vai se manifestar em você automaticamente. E essas alterações fisiológicas, que é o que representa a emoção, elas, como você pode perceber, elas não podem ser controladas. Sabe? É toda essa alteração fisiológica, né? Como é que você vai falar para o seu coração para ele diminuir os batimentos cardíacos, né? Agora, você pode utilizar técnicas, sim. Depois que essa emoção se manifestou em você, você pode utilizar técnicas para diminuir toda essa tensão que a emoção gerou em você, todas essas alterações para o seu corpo começar a normalizar, né, e voltar para o seu estado natural emocionalmente falando, né, depois que essa emoção passou. Então, não é possível nós controlarmos uma emoção diretamente. Ou seja, o que eu quero dizer que não é possível controlar uma emoção diretamente? Não é possível a gente... Como você percebeu, a emoção ela é algo automático. E como ela é algo automático, essa alteração fisiológica, ela não sei se vai acontecer, mas sim, ela vai acontecer. Não é que talvez a emoção vai se manifestar em você, ela vai se manifestar em você. E essa capacidade nós não temos. Por quê? Porque nós não controlamos os estímulos que ativam as emoções em nós. Então, por exemplo, você controla que um cachorro feroz vai surgir na sua frente agora? Você controla que uma situação vai acontecer? Então, nós não temos controle sobre o que vai acontecer à nossa volta. E exatamente pelo fato de nós não termos controle sobre os estímulos, sobre o que está acontecendo à nossa volta, ou o que vai acontecer à nossa volta, que é exatamente por isso que esses estímulos vão despertar em nós uma emoção, a emoção é algo mais automático ainda, e aí não tem como nós controlarmos uma emoção, não diretamente. Agora, indiretamente, a gente pode controlar uma emoção. Né? Indiretamente, a gente pode utilizar técnicas para que nós fiquemos mais conscientes para o que está acontecendo. Indiretamente, a gente pode entender que a gente já conhece alguns estímulos, ou seja, alguns gatilhos que acionam certas emoções em nós, né? Nós temos consciência às vezes, né? Nós temos autoconhecimento que nós temos determinado medo ou determinadas fobias. Então, ter essa consciência é muito importante, ter essa clareza
é muito importante. Quando você tem essa clareza sobre os medos que você tem, as fobias que você tem e os estímulos que acionam esses medos que nós sentimos, a gente consegue, olha, puxa, determinada situação parece que vai acontecer. Se acontecer, eu vou sentir medo, mas eu posso fazer alguma coisa agora para poder lidar com essa situação. Tá certo? Então tem situações que sim, você pode lidar, né? Mas aí vem uma questão de autoconhecimento sobre você, sobre a emoção que você sente, sobre os estímulos que você acredita que ativam essa emoção em você, certo? Mas muitas coisas vão acontecer e você não vai ter controle sobre elas e muito menos sobre a sua emoção. Agora, você pode lidar depois com que a emoção... agora que a emoção realmente está em você automaticamente, você pode utilizar técnicas para mudar o seu estado emocional. Né? Tem técnicas de respiração, tem técnicas de meditação, tem técnicas de... tem ferramentas de exposição ao medo, tem ferramentas de inteligência emocional, que é o que eu vou estar abordando com você agora. Então tudo isso é muito importante para você poder gerenciar, para você poder administrar as suas emoções, tá certo? E ser uma pessoa mais saudável emocionalmente. Então a pergunta agora é que não quer calar. O que é inteligência emocional? Bom, primeiramente, inteligência emocional é algo muito positivo. Surgiu na minha vida depois que eu li um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele escreveu esse livro em 1995 e o livro foi o maior sucesso na época, não só na época, como hoje ainda nos dias atuais. Muitas pessoas ainda leem esse livro. Esse livro foi best-seller mundialmente. E o Daniel Goleman, então, ele definiu inteligência emocional. Né? Ele especificou, né? Ele compartilhou no livro dele o que é emoção, todos esses assuntos, esses aspectos que normalmente eu trago aqui para você. Bom, mas o que seria inteligência emocional? Bom, inteligência emocional ela é uma capacidade. E uma capacidade pode ser desenvolvida. Que basicamente capacidade nada mais é. Capacidade é bem similar à habilidade. E como a capacidade é similar à habilidade, pode ser desenvolvida. Ou seja, pode ser construída. Ou seja, se você se considera uma pessoa que não tem inteligência emocional ou acha que não tem, você pode desenvolver e você pode construir inteligência emocional. Mas agora, como é que eu construo inteligência emocional? A grande chave mestre para uma pessoa poder desenvolver ou construir inteligência emocional, o grande princípio para desenvolver inteligência emocional é a autoconsciência, né? Inteligência emocional é a capacidade de você realmente gerenciar as suas emoções. Não é a capacidade de você dominar, nem muito menos controlar uma emoção. Porque, como eu já falei com você, é impossível você controlar uma emoção, muito menos dominar essa emoção. Né? Mas agora, você pode gerenciar as suas emoções, você pode administrar suas emoções, você pode reconhecer mais as emoções das pessoas, né? As emoções alheias. Você pode gerenciar situações difíceis e situações situações de conflito. Então tudo isso é muito importante, tá certo? Então a inteligência emocional ela é esse gerenciamento de emoções, né? Para que talvez você consiga ter talvez você ache que você vai ter um certo controle dessa emoção, tá certo? Mas que na verdade você não teve, você só gerenciou toda essa situação. Então, a grande chave para você poder desenvolver inteligência emocional, para você poder ter autocoragem, é você desenvolver autoconsciência. Autoconsciência é a capacidade de você ter consciência da emoção, que é o que a gente chama também de sentimento. Né? O sentimento é a interpretação da emoção. Só que o sentimento ele só surge quando a gente tem consciência da emoção, tá certo? Então, essa consciência que você tem da emoção é muito importante. Porque para a gente poder gerenciar uma emoção, né, para que a gente possa lidar com uma emoção, para que a gente possa se automotivar, primeiro de tudo a gente precisa saber, a gente precisa perceber que nós estamos sentindo uma determinada emoção, certo? É quase como você querer pegar um fantasma, sendo que você não consegue ver ele.
ou o homem invisível, sendo que você não consegue ver ele? Primeiro de tudo, você precisa tornar o homem invisível visível para que você possa pegar ele, né? Como nos desenhos animados, é um sentido figurado. Então a emoção, ela é esse homem invisível que você precisa tornar ele visível, para que você possa gerenciar ele, para que ele não fique completamente descontrolado, certo? Então, o primeiro passo para você poder gerenciar uma emoção, o primeiro grande passo, o grande princípio para você poder ter e desenvolver inteligência emocional é você ter autoconsciência. É você ter essa consciência da emoção que você está sentindo, essa emoção que está se manifestando em você. Tá certo? Quando você tem consciência disso, melhor vai ser sua capacidade de lidar com as situações. Para isso, eu recomendo que você pratique a meditação. Bom, foi feito um episódio aqui no podcast Autocoragem, onde eu falei sobre meditação. Basta você ir no canal do YouTube Vitor Coach, playlist podcast Autocoragem, que lá tem episódios sobre meditação. Pratique a meditação que você vai desenvolver autoconsciência. Desenvolvendo a autoconsciência, você vai desenvolver inteligência emocional, e desenvolvendo inteligência emocional, você vai ser mais capaz de gerenciar suas emoções, no caso especificamente a emoção do medo, e aí você vai ter autocoragem. Mas agora, como medir a sua inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional, existe o ciclo indicador de inteligência emocional. O que seria o ciclo indicador de inteligência emocional? O ciclo indicador de inteligência emocional, ele tem 3 estágios, certo? O primeiro estágio, né, os 3 estágios são manifestação do medo, manifestação do medo, intensidade do medo e resiliência. O estágio 1 do ciclo inevitável. Então, como saber se eu vou ter inteligência emocional? Vamos ver o indicador de inteligência emocional agora. O estágio 1 é a manifestação do medo. Ou seja, nesse momento, a emoção do medo começa a se manifestar em você, tá certo? Mas poderia ser qualquer outra emoção. Só que como o foco aqui é você ter autocoragem, eu sempre dou ênfase no medo, que é o nosso objetivo aqui. Então, o primeiro indicador Então, a manifestação do medo se trata de, a partir do momento que aquele medo se manifesta em você, né? Ele vai se manifestar fisiologicamente, é claro, mas como é que aquele medo está se manifestando em você, né? O que você está sentindo naquele momento em que o medo se manifestou, né? Beleza. O segundo estágio é a intensidade do medo. Ou seja, o medo se manifestou em você, só que realmente você, quanto tempo aquele medo fica junto com você ao longo do seu dia a dia? Sabe? Qual a intensidade daquele medo? Ou seja, quanto tempo você fica com medo? Tem pessoas que sentem medo e ficam com medo o dia inteiro. Assim como também outras emoções. E aí a gente entra no estágio 3, que é a resiliência. Que resiliência nada mais é do que você voltar ao seu estado emocional natural. Porque não é natural você estar com medo o tempo inteiro, né? É natural em alguns momentos a gente sentir medo, mas agora o tempo inteiro não é natural. Então você tem um estado natural, que talvez seja um estado neutro, talvez, certo? Ou um estado de alegria, ou um estado de felicidade. E a resiliência é você voltar a esse estado natural que você tem, certo? Esse estado original que você tem. E de preferência o mais rápido possível. Mas muitas vezes isso não acontece, porque varia de pessoa para pessoa, tá certo? E varia também de o que foi o estímulo que despertou essa emoção na pessoa, tá certo? Mas o caso, a resiliência é você voltar. Então o fato é, quanto tempo, né? Como é que aquela emoção se manifesta em você, tá? A emoção se manifestou em você, tá? Mas se a emoção se manifestou em você, qual a intensidade dessa emoção? Quanto tempo essa emoção fica junto com você? E se essa emoção fica junto com você, quanto tempo você demora para retornar? Ou seja, a resiliência, para retornar ao seu estado natural de novo, né? Então é muito importante isso. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo agora para ficar mais claro como é que você pode medir a sua inteligência emocional, ou seja, como é que você pode ter mais clareza sobre essas questões que indicam se você tem inteligência emocional, tá certo? Então vamos lá. Manifestação do medo. O Joãozinho, ele tá
basicamente eu pensar aqui uma situação prática para a gente poder utilizar o ciclo indicador de inteligência emocional. Vamos lá. Você realmente tá saindo da sua casa e um cão feroz vem até você, né? Um cachorro muito feroz, um cachorro muito bravo. Ele é pitbull, ele é um cachorro que quer te morder, o olho dele tá até brilhando. E aí, naquele momento, automaticamente você sente medo, né? Ou seja, o primeiro indicador de inteligência emocional, a emoção se manifestou em você. A emoção do medo se manifestou em você, só que aí depois o dono do cachorro veio, pegou o cachorro, levou o cachorro embora, pronto, acabou, opa, você já retornou. Talvez você retornou, talvez não, beleza? Talvez a emoção, foi né, a manifestação do medo, ou seja, o medo se manifestou em você, mas o dono veio, levou o cachorro embora, e aí não teve intensidade do medo, tá? Ou seja, você não sentiu aquele medo ao longo do seu dia a dia, aquele medo ficou com você ainda, não. E foi para o estágio da resiliência, mas você voltou ao seu estado natural, normal, rapidinho, naquele momento. Assim que o dono levou o cachorro, você já voltou ao normal. Então só teve manifestação, baixa intensidade do medo e resiliência, você voltou rapidinho, né? Isso indica que, pelo menos naquela situação, você foi uma pessoa muito inteligente emocionalmente, né? Mas agora, vamos imaginar então que foi diferente. Né? Vamos imaginar então que você é uma pessoa diferente ou que isso não aconteceu. Ou qualquer outro tipo de situação, tá certo? Eu estou dando um exemplo do cachorro porque fica muito mais literal e muito mais claro. Mas poderia ser qualquer tipo de situação, qualquer tipo de estímulo que causou em você medo ou uma emoção específica. De novo, você está saindo de casa, vem um cão feroz até você, cachorro pitbull, querendo te morder. Naquele momento, a emoção do medo se manifestou em você, certo? A emoção é automática, ela percebeu o estímulo, se manifestou em você, a emoção do medo. A partir do momento que a emoção do medo se manifestou em você, pode acontecer uma intensidade ou não, ou seja, a intensidade do medo. Ou seja, se aquele medo ele vai continuar com você durante um tempo. E aí o dono veio, levou o cachorro embora, mas mesmo assim você continuou com medo. E aí você ficou com medo até a hora do almoço, né? E isso aconteceu de manhã, mas você ficou com medo até a hora do almoço. Ou às vezes isso ficou com você até a hora que você voltou para casa de noite. Isso aconteceu de manhã, mas aí essa emoção do medo ficou com você até de noite, essa situação que aconteceu com o cachorro. Ou seja, a intensidade, ou seja, a emoção se manifestou, depois foi para a intensidade do medo, ou seja, essa intensidade continuou, ou seja, você continuou sentindo medo, mesmo ao longo do seu dia a dia. Mesmo depois do dono ter levado o cachorro embora, você ainda está sentindo medo, você sentiu medo, isso afetou um pouco o seu dia a dia, né, a sua produtividade e tal. E depois o medo voltou, depois no final do dia que a resiliência em você surgiu. E aí você voltou, retornou para o seu estado natural só depois, né? Isso indica que você não gerenciou tão bem as suas emoções, tá certo? Ou seja, que você ainda não desenvolveu a sua inteligência emocional, né? Porque por uma situação que aconteceu de manhã e a intensidade continuou remoendo aquela emoção do medo até de noite, certo? E só de noite você teve a resiliência de retornar, né? Você voltou para o seu estado natural, emocional possível, né? Sem o medo. Isso indica que você não teve tanta inteligência emocional. E claro, essa situação de manifestação, de intensidade e de resiliência, ela varia de pessoa para pessoa, tá certo? O ciclo indicador de inteligência emocional, ele varia de pessoa para pessoa, né, de indivíduo para indivíduo, varia de estímulo para estímulo que ativa a emoção, varia de emoção para emoção, só que aqui, claro, é medo, mas mesmo sendo medo, varia de medo para medo, porque tem pouco medo, tem muito medo e tem fobia também, então varia de medo para medo. E esse indicador de inteligência emocional também varia de resiliência, varia de problema, varia da situação que está acontecendo naquele momento. Então, pode ser que você seja resiliente em uma situação, ou seja, pode ser que você seja inteligente emocionalmente em uma determinada situação, mas em outra não. Em outra, realmente você foi consumido por aquela emoção do medo.
né? Aquela emoção ficou com você durante um tempo, só depois você voltou ao seu estado natural, né? Agora, tem situações que acontecem que a gente é muito inteligente emocionalmente, ou seja, a gente volta rápido, ou seja, a situação aconteceu, a emoção se manifestou, não teve tanta intensidade e a gente voltou, né? A nossa resiliência foi ativada e a gente voltou ao nosso estado natural, emocionalmente falando, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje aqui do podcast Autocoragem. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, até faço um convite para você, se você gosta desse assunto inteligência emocional, eu te convido para que você participe da Jornada da Autocoragem, que é um evento 100% online, 100% gratuito. É uma série de 4 aulas que vai acontecer junto comigo. Nessas aulas eu vou compartilhar com você como ter autocoragem, ou seja, como desenvolver a capacidade para você poder realmente vencer os seus maiores medos. A Jornada da Autocoragem vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021. Tá certo? Para você poder participar, você precisa se inscrever. Você pode se inscrever clicando no link abaixo aqui na descrição ou nos comentários, o comentário que está no topo, né, aqui no YouTube. Mas se você está assistindo em outra plataforma, como por exemplo o Instagram, basta você clicar no link na bio, que tem como você se inscrever também. Ou no Facebook, nos comentários também você pode se inscrever. Tá certo? Fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui. Se gerou valor para você esse vídeo aqui, você pode se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente nas mídias sociais, deixar um comentário, deixar o seu like, compartilhar, tá certo? Bom, eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.